Olá, meu querido, minha querida, prazer em revê-lo. Seja muito bem-vindo à nossa aula de proporção, né? Nós estamos trabalhando aí com as proporções, vimos algumas propriedades importantes e hoje nós vamos ver duas propriedades que ajudam muito na resolução de alguns problemas. Presta bem atenção aqui, né? Nós temos uma primeira propriedade em que nós vamos tratar da seguinte forma. Veja bem, eu tenho aqui a proporção padrão que nós estamos acostumados a trabalhar. A está para B, assim como C está para D. Né? Aí eu tenho os extremos A e D e os meios B e C. A propriedade fundamental da proporção é uma propriedade, né, que vai trabalhar aqui com o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Né? Mas nós temos uma outra propriedade que trabalha com adição entre termos, que é essa propriedade aqui. Por exemplo, eu posso dizer que A mais C está para B mais D, assim como A está para B. Ou eu posso dizer que A mais C está para B mais D, assim como C está para D. Ok? É uma propriedade muito importante e a gente consegue verificar. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, 2 está para 3, assim como 8 está para 12. Né? Então, o meu A vale 2, o meu B vale 3, o meu C vale 8 e o meu D vale 12. Então, se eu pegar, por exemplo, essa primeira propriedade, essa primeira situação aqui, né, o primeiro caso dessa propriedade, A mais C, eu teria 2 mais 8 está para B mais D, 3, mais 12, assim como A está para B, ou seja, assim como 2 está para 3. Né? Então veja uma coisa, 2 mais 8 é 10, 3 mais 2 é 15. Vamos ver se a propriedade verifica? Olha que interessante, 3 vezes 10, 30, 2 vezes 15, 30. Então nós comprovamos que essa propriedade é válida. Vamos comprovar agora essa situação aqui, ó. Então, eu vou ter lá A mais C, dá 2 mais 8, dá 10. B mais D dá 3 mais 12, né? 3 mais 12 que dá 15. É igual a C sobre D. C sobre D é quanto? 8 sobre 12. Então, 8 sobre 12. Agora, olha que interessante como essa propriedade se verifica. Quando eu faço aqui, ó, 10 vezes 12 dá 120. 8 vezes 15, 120. Ok? Então, é uma propriedade importante que ajuda muito na resolução, principalmente quando eu não tenho dois termos. Dos 4 termos, né, dos meios e dos extremos, estão faltando 2. Aí eu consigo usar uma propriedade para resolver essa situação. Tem uma outra propriedade equivalente, que é a segunda propriedade, que a diferença agora é que ao invés de eu fazer A mais C, eu faço A menos C. Ao invés de fazer B mais D, eu faço B menos D. E aí eu tenho a mesma relação. Então a única coisa que eu mudo aqui é o sinal. Ao invés de A mais C, A menos C. Então, por exemplo, olha que interessante aqui, vamos verificar essa propriedade. Eu tenho lá, vamos usar essa relação aqui, 8 está para 12, assim como 2 está para 3. Então, vamos verificar aqui a situação. 8 está para 12, assim como 2 está para 3. Né? Então, o meu A é 8, o meu B é 12, o meu C é 2 e o meu D é 3. Então eu estou dizendo que
A menos B está para A menos C, perdão, né? O C aqui em cima, né? Então, A menos C está para B menos D, assim como A está para B. Essa é a primeira relação. Então, vamos verificar. A menos C, então, 8 menos 2, está para B menos D, ou seja, 12 menos 3, assim como 8 está para 12, como A está para B. 8 menos 2, 6. 12 menos 3, 9. Então, aqui vai ficar 9 vezes 8, 72. 6 vezes 12, 72. Então, a propriedade se verifica, né? Então, tanto eu posso igualar ao A sobre B, como eu posso igualar também ao C sobre D. Ok? Então, agora vamos ver uma aplicação prática disso, quando que eu preciso usar. Então, presta atenção aqui nesse problema. Eu quero que você determine os valores de x e y aplicando a segunda propriedade. Essa propriedade aqui, ó. E é o que nós vamos fazer agora, né? Então, presta atenção aí. Primeiro nós vamos entender a necessidade disso. Então, eu tenho a seguinte situação. Vamos deixar a propriedade ali e vamos entender por que eu preciso dessa propriedade. Porque se eu ficar aqui com x está para 10, assim como y está para 6, e eu tentar resolver isso usando só a propriedade fundamental, eu vou chegar a essa conclusão. Eu tenho x vezes 6, né? Eu tenho aqui o A, eu tenho aqui o B, eu tenho aqui o C e eu tenho aqui o D. Produto dos extremos igual a produto dos meios. É igual a 10 vezes y. Então, o máximo que eu vou conseguir aqui é descobrir que 6x igual a 10y. E aí eu não consigo resolver. Eu posso até querer simplificar por 2. Dá para simplificar por 2. Ficaria, eu divido por os dois lados da igualdade, fica 3x igual a 5y. Mas eu paro aí. Eu tenho duas incógnitas e uma equação. Eu não tenho como resolver. Por isso que eu preciso de uma propriedade a mais do que a fundamental para resolver. Então, nós vamos usar essa segunda propriedade. O meu A é o x, o meu C é o y. Então, fica lá, x menos y está para. O meu B é o 10 e o meu D aqui é o 6. Então, está para 10 menos 6. Assim como A está para B, assim como o x está para 10. Né? Então, ficaria lá, x menos y está para 4, assim como o x está para 10. Aí, produto dos meios igual a produto dos extremos. Então, eu tenho lá 4x, que é o produto dos meios, é igual a 10, não esqueça de colocar entre parênteses, que multiplica x menos y. Né? Então, 4x é igual a propriedade distributiva 10x menos 10y. E aí, o que vai acontecer aqui? A hora que eu jogar para cá, eu vou ter lá menos, fica 4x mais 4x menos 10x igual a menos 10y. Aí, mais 4x menos 10x dá menos 6x. Então, menos 6x igual a menos 10y. Aí eu multiplico por menos 1 e acho 6x igual a 10y. Agora, o que eu teria que fazer para resolver isso?
resolver o sistema e eu acharia aí o valor de x e de y. Mas o principal é você entender a aplicação que nós fizemos aqui, a aplicação dessa propriedade. Por que que nós tivemos que aplicar? A resolução daí seria um detalhe do problema que também aí para nós o importante é aplicar a propriedade, ok? Então é isso, meu querido. Veja a importância dessas propriedades e veja que nós verificamos cada propriedade, a validade dela ali. Um grande abraço para você, meu querido, um bom estudo e até o nosso próximo encontro.